Alfred Hitchcock é responsável por alguns dos melhores filmes de suspense da história do cinema: Psicose, Rebecca, Mulher Inesquecível e Os Pássaros. Certamente você já viu ou ouviu falar sobre algum desses clássicos. O mestre do suspense possuía talento e características únicas que o transformaram em um dos diretores mais famosos que já existiram. No Memória PUC TV de hoje, você vai ver uma matéria feita para o programa Cenário Cultural, especial sobre a vida e obra de Hitchcock. Good evening. It is a rare man whose past does not return to haunt him. My past is about to catch up with me on this very show. If you are interested in watching, you will be treated to a macabre succession of murders, mysteries, and crimes of passion. I freely confess my guilt. This burden of guilt I am pleased to share with you in the program which follows immediately. Alfred Joseph Hitchcock nasceu em Londres no ano de 1899. Bem cedo, aos 14 anos, ele perdeu o pai e começou a trabalhar com design gráfico em publicidade. Na mesma época, criou cartões para filmes mudos. O jovem talento passou por todas as etapas da indústria cinematográfica, até ter, em 1925, a oportunidade de estrear na carreira de diretor, fazendo filmes para o público. Hitchcock é um dos autores cinematográficos, dos diretores mais complexos, com uma das carreiras mais longas assim, que a gente tem na história do cinema, né? Apesar dele ter trabalhado com o gênero básico, né, que é o suspense, não só trabalhado, mas quase criado esse gênero, Hitchcock sempre foi um cineasta muito ousado, que experimentou muito, digamos, eu diria que reconfigurou a própria ideia de fazer filme para o público, porque fazer filme pensando no público não significa para Hitchcock jamais ser subserviente a uma vontade do público, é pensar no público enquanto agente inteligente, enquanto alguém cuja relação com os filmes, nessa relação são levadas em conta uma série de questões psicanalíticas, uma série de questões de medos, desejos, apreensões, projeções. Enfim, Hitchcock tem um conhecimento muito profundo, não sei se intuitivo, não sei se faz parte do gênio dele, mas um conhecimento muito profundo do ser humano e dessa relação do ser humano enquanto espectador de algo. O primeiro longa dirigido por ele foi o filme The Pleasure Garden, filmado na Alemanha. Na época, Hitchcock trabalhava para a UFA, uma produtora alemã importante para um jovem iniciante. O diretor conheceu muito sobre cinema com o expressionismo alemão e utilizou várias das técnicas aprendidas nos filmes que faria mais tarde. Dessa época, quer dizer, em que ele fazia o design desses cartões, dessas telas, até a estreia dele como diretor, foi uma questão assim, de 4, 5 anos, então foi muito rápido. Nesse período, ele trabalhou com uma série de diretores que, obviamente, de uma maneira direta ou indireta, iriam influenciá-lo, mas eu acho que o mais importante foi um cara chamado, se eu não me engano, Graham Cutts, que ele, na verdade, nem que esse cara exerceu uma influência direta sobre o Hitchcock, mas num trabalho com esse diretor, o Hitchcock foi para a Alemanha, ficou um tempo na Alemanha, e lá ele trabalhou como diretor de arte de um filme do Murnau. Quer dizer, então o expressionismo alemão, de certa forma, ajudou a moldar um pouco da visão do Hitchcock nesse início da carreira. Os roteiros normalmente falavam de temas pouco usuais e muitas vezes polêmicos, distúrbios psicológicos e confusão de identidade. Tudo isso com uma pitada de humor e sarcasmo, características da própria personalidade do diretor. No filme do Hitchcock, para além das tramas, para além dos personagens, para além do conflito essencial de cada filme, a gente sempre tem que prestar atenção na forma como que o Hitchcock está observando as pessoas, os personagens, a relação dos personagens com os lugares onde eles estão. Então ele olha muito para o comportamento, os pequenos hábitos, os trejeitos, enfim, digamos, para determinados atos falhos assim, que a gente tem. A câmera do Hitchcock é como se sempre comentasse o que tiver. A gente sempre ouve uma voz meio... Quando a gente vê muito Hitchcock, a gente aprende a ouvir essa voz dele, meio que comentando o que ele está filmando. Olha como as pessoas são ambíguas, olha como o bem e o mal não são tão assim separados, olha como essa mulher mente, enfim, comentários da câmera, digamos assim.
Hitchcock era um grande fã das louras geladas, como ficaram conhecidas na época. Atrizes bonitas, encantadoras e de cabelos claros, mas que eram diferentes das louras fatais, sex symbols do início do século XXI. How's your leg? Hurts a little. And your stomach? Empty as a football. Do you love life? Not too active. Hitchcock tinha fama de ser um diretor metódico e se preocupava muito com os detalhes. Ele só gostava de filmar em estúdio, onde podia ter controle de tudo e de todos. Na televisão também ficou muito popular com o show Alfred Hitchcock Presents, programa que fez dele e sua caricatura imagens públicas e conhecidas por todos. Na série, o cineasta contava histórias de suspense apresentadas por ninguém menos que o próprio Hitchcock. Oh, good evening. I'm so glad you found me. As you can see, our new quarters are rather modest, but we like the location and thought the change might do us good also. Até hoje, passados muitos anos da morte do cineasta, várias pessoas admiram e colecionam o trabalho do diretor. O francês Pierre é fã assumido do mestre do suspense. Eu acho que o Hitchcock é um diretor que ele fascina o público, ou seja, primeiro os temas que ele aborda são sempre temas extremamente interessantes e muitas vezes inéditos, e na época mais ainda, era mais inédito ainda. Violentos, ou seja, a violência sempre atrai o público, uma certa forma de violência, e sempre tem uma tensão que eu gostei muito nele, que a tensão é mantida ao longo do filme, ou seja, até chegar até o final do filme tem uma tensão crescente, o que se chama suspense, na verdade. Mas eu acho que o Hitchcock ele manipula o suspense de uma maneira extraordinária, certamente o mestre. Hitchcock nunca ganhou um Oscar de melhor diretor, apesar de já ter sido indicado algumas vezes. Em 1979, o American Film Institute concedeu a ele um prêmio pelo conjunto da obra, celebrado em um grande evento em homenagem ao inglês. Uma forma de eternizar e finalizar uma carreira dedicada à arte de fazer filmes e surpreender o público. It makes me very proud indeed to be the recipient of the American Film Institute's Lifetime Achievement Award. It is especially meaningful because it comes from my fellow dealers in celluloid. This demonstration of your approval and affection has encouraged me. I will go on. E o Memória PUC TV fica por aqui. Se você quiser rever alguns de nossos programas, entre em contato pelas nossas redes sociais. Tchau!